Como aumentar o vocabulário em inglês? Seja bem-vindo, eu sou o professor Eustáquio Pereira e eu ensino inglês com programação neurolinguística. Meus queridos, esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos que eu vou te explicar quais são os 3 pilares, ou seja, o tripé da fluência na língua inglesa. Bom, vamos começar com o primeiro pé desse tripé, que é o vocabulário. Por que é importante a gente construir vocabulário? Porque o vocabulário é as palavras. Como que as palavras são formadas, né? Qual que é a raiz das palavras? No vocabulário também eu identifico o significado daquela palavra, ou seja, a semântica, né? A palavra semântica ela é bem sofisticada, mas semântica quer dizer significado. Quer dizer, qual que é o significado daquela palavra? E é interessante que existe a semântica denotativa, quer dizer, o significado denotativo das palavras. Qual é a diferença entre denotação e conotação? A diferença entre semântica denotativa, significado denotativo e significado conotativo. Denotativo começa com a letra D de dicionário, ou seja, é o significado objetivo, o significado central, o significado literal da palavra. Quer dizer, é o significado que uma palavra tem independentemente das outras palavras ao seu redor. É o significado que ela tem sozinha, digamos que seria, por exemplo, o significado literal da palavra. Quer ver um exemplo? O pássaro voou até a outra árvore, né? Quer dizer, o pássaro voou, o verbo voar no sentido literal, então é o verbo voar. Esse é o sentido denotativo do verbo voar. Agora, eu posso usar o verbo voar, por exemplo, em um sentido conotativo, ou seja, em um sentido figurado, em conotando uma outra coisa, ou seja, implicando um outro significado, como por exemplo, ontem eu estava com tanta fome que quando eu cheguei em casa, eu voei até a geladeira para arrumar alguma coisa para comer. Então, tá vendo? Eu voei. Quer dizer, o verbo voar aqui não está sendo usado no seu sentido literal, e sim no seu sentido figurado. É claro que eu não voei até a geladeira, quer dizer, eu fui rápido, eu fui correndo, né? Eu fui voando no sentido conotativo. Tá vendo que legal? Então, construir o vocabulário também implica em saber, por exemplo, como que as palavras são formadas, né? E são classificadas. Por exemplo, a classificação, por exemplo, de adjetivo, por exemplo, o adjetivo happy. Happy é feliz. Quando eu tenho o prefixo UN, né? Unhappy, esse prefixo é o prefixo de sentido negativo, ele dá o sentido contrário de happy. Então, unhappy é infeliz. Posso colocar sufixos, né, que são terminações, prefixos vêm antes e sufixos vêm no final. Então, por exemplo, o sufixo li, L-Y, né? Happily, e aí o Y do happy vira a letra I, né, para eu colocar o L-I do sufixo li, que quer dizer mente. Então, happily, felizmente. E unhappily, quer dizer, o sufixo e o prefixo antes, unhappily, infelizmente. Tem também a semântica, né? A estruturação da palavra, a importância de nós entendermos, por exemplo, quando nós colocamos a terminação ER nos verbos, né? Igual, por exemplo, para formar o praticante da ação daquele verbo, por exemplo, play, jogar, né? Ou tocar. Então, player, com ER é o tocador. Sing, cantar. Então, singer, cantor, né? Work é trabalhar, o verbo to work é trabalhar, então worker, trabalhador. Então, quer dizer, todas essas nuances estruturais das palavras, como elas são formadas, entendendo o radical, o sufixo, o prefixo e o significado, né, alterado, né, e o que esses sufixos e esses prefixos alteram no significado, na semântica das palavras, é que se trata do pilar, né? Um dos 3 pilares essenciais da fluência, que é o vocabulário. E a melhor forma de você ampliar o seu vocabulário é entender justamente essa lógica semântica, né? Entender o significado estrutural da palavra, para que você crie as memórias associativas, os trilhos neuronais semânticos associativos. Porque aprender palavras sem saber o que ela, qual que é o significado que ela corresponde
corresponde na nossa língua portuguesa, é muito difícil memorizar, porque a memória nada mais é do que um circuito associativo entre a palavra nova que eu estou aprendendo em inglês com a sua palavra correspondente na língua portuguesa, que é a língua que eu sei, que eu cresci, que eu aprendi a falar desde criança e fui para a escola para me alfabetizar e me alfabetizei, aprendi a ler e escrever na língua portuguesa. Então não existe essa história de não poder traduzir. Temos que traduzir, sim. A tradução é uma necessidade de parametrização lógica e semântica do nosso cérebro. Nós temos que criar o circuito neuronal semântico associativo entre a palavra em inglês e a palavra em português. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, compartilha com um amigo, se inscreva no canal, clica no sininho também para você ser avisado pelo YouTube de todo vídeo que eu postar e não perca o próximo vídeo, que é o segundo vídeo dessa série de 3, que eu vou falar do segundo pilar essencial da fluência, que é a pronúncia. Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo.